E aí pessoal, vou começar aqui meu primeiro vídeo. A proposta desse vídeo aqui é eu trazer algumas reflexões, alguns devaneios e trazer algumas opiniões. Enfim, vai ser um conteúdo variado, ainda estou vendo qual vai ser a forma que isso que ele vai se tornar mesmo. Vou começar aqui meio com uma retrospectiva de como foi, como eu estava na questão da minha fé, né? Religião e fé. Parece ser um tema batido, muita gente, muitos canais ateus por aí, toda essa rixa aí, toda essa rixa que está tendo pelas mídias sociais, pelo YouTube, ateus contra cristãos. Estou querendo trazer uma proposta diferente, apesar de ser um tema que me interessa um pouco. A primeira parte que vai ser eu falando da minha transição de estados, né, de religioso até agnóstico. E como isso mais ou menos ocorreu e se eu sou agnóstico ou não. Então, isso eu posso falar mais pra frente, que para te falar a verdade eu ainda não me defini exatamente se eu sou ateu, se eu sou agnóstico. E minha família sempre, como todos os casos de exceção, né, minha família sempre teve muita proximidade com a religião. Minha mãe, principalmente, a parte os pais da minha mãe, todos tiveram muita proximidade com a religião. Eu fui educado no cristianismo, mais especificamente no catolicismo, tocar catecismo, primeira comunhão, aquela coisa toda que eu não gostava de ir. Eu ia porque tinha amigos, né? Tinha alguns conhecidos e tal. Eu fiquei um tempo, depois da primeira comunhão, eu fiquei um tempo assim, sem prosseguir, assim, sabe? Como se eu fiz aquilo e, enfim, eu não sabia exatamente o que era aquilo. Não sabia exatamente. Uma criança de 10, 11 anos não tem muito entendimento do que pode ser, né? Aí fiquei esse tempo meio que sempre frequentando, e de vez em quando com a minha mãe ia e tal, aquela coisa. Não gostava, se achava muito chato e tal. Cheguei a uma época aí, pesquisar algumas coisas, procurar algumas coisas sobre ocultismo, hermetismo e Wicca, essas coisas. Assim. Cheguei a ler várias coisas. E eu tinha, assim, esse medo. Eu tinha essa. Não vem a palavra, caralho. Superstição. Eu tinha ainda superstição, então eu li aquelas coisas meio que. Ou, enfim, acreditando, né? Magia, essas coisas assim. Aí, uma época que eu parei e fiquei mais um tempo ali sem, né? Sem seguir e tal. Até que houve assim uma. Como falar? Eu sofri mais uma vez pressão de família, no caso dar prosseguimento aos dogmas, né? À doutrinação. No caso foi pra Crisma. Fui, cheguei a frequentar uma vez, algumas vezes. Foi uma experiência muito boa. Não vou negar, foi uma experiência muito boa, conheci pessoas muito legais. Tive experiências boas, assim, de amizade, essas coisas. De união, né? Participei de um ministério de música e tal, que eu tocava na igreja. Pouco depois que eu entrei assim, na Crisma, assim, eu comecei a namorar a minha atual noiva. E isso foi tranquilo, eu continuei indo na Crisma, namorando ela, e isso não modificou em nada, eu não deixei de ser bom com as pessoas, nem nada. Inclusive, ela sempre me incentivou a ficar próximo da religião também, porque ela é religiosa. Só que eu lembro, assim, que era que ela lia a Bíblia de uma forma, assim, mais self-service, sabe? Eu não conhecia todas as passagens, não conhecia todos os livros. E eu evitava, assim, ler algumas coisas do Antigo Testamento, porque eu sabia que era barra pesada. Eu talvez não tinha um entendimento pra época, quem me explicasse. Às vezes por preguiça mesmo, sempre fui muito preguiçoso, assim. E uma dessas self-service que eu coloquei foi adaptar um mandamento, né, dos 10 mandamentos. Que era meio que não adaptar, mas meio que tipo jogar assim pra debaixo do tapete, sabe? Foi o que eu tava fazendo e isso não mudou em nada, não me afastou de Deus, do ministério que eu estava participando. Só que aquela coisinha me incomodava. Tipo, porra, por que eu tô jogando pra debaixo do tapete aquilo? Tem uma coisa errada nisso. Eu me comungava sempre quando podia. Quando podia. Só que nas meus exames de consciência, né, nas confissões, eu nunca falava desse pequeno ponto. Talvez era medo, não sei, medo de saber a verdade, medo de aquilo realmente ter de ser um problema. E não falava. Mas chegou um ponto que eu parei assim, e, pô, eu tenho que saber, eu tô tão firme assim
na religião, se eu fui na fé, eu tenho que procurar a verdade mesmo. Eu tô falando várias vezes do mandamento, mas não falei qual mandamento é, né? Não, eu não matei ninguém, não roubei ninguém. Era o mandamento da castidade. E resolvi abrir o jogo. Só que aconteceu realmente o que eu imaginava. Abri o jogo, falei. Eu realmente estava em pecado esse tempo todo. Só que eu não quis me arrepender, porque aquilo realmente não me fez mal, assim, não me causava nenhum conflito. Na verdade, o conflito era o próprio mandamento, que tinha aquela coisa, pá, tá errado, não sei o quê. Realmente, eu estava em pecado, não fui absolvido e não podia fazer o que mais me trazia paz, assim, dos ritos. Eu me lembro da sensação boa que eu saí da igreja após comungar, que era uma sensação de paz, eu gostava. Aquilo simplesmente, eu não vou poder mais fazer isso, a não ser que eu me arrependa, só que eu não me sentia culpado, não me sentia arrependido. Aí foi o problema, veio tristeza, fui me afastando gradualmente, com aquele medo, né? Não, eu vou continuar dessa forma sabendo a verdade, sei lá, eu vou pro inferno, eu sabendo que aquilo era aquilo mesmo de fato, não poderia nem alegar a ignorância. Então veio um pouco do medo no começo também, assim, logo depois dessa resposta que eu tive. Com o tempo fui me afastando da religião e acabei me afastando também de Deus. Continuava tentando orar e as orações que eu tinha aprendido, só que parece que foi uma mágoa tão grande com a religião que me afastou de Deus também ao mesmo tempo. Apesar de eu continuar acreditando, acabei me conformando assim, de uma forma meio melancólica, né? Fazer o que? Eu ia de vez em quando na igreja, mas era aquela coisa, pô, poderia ser diferente, né? Mas não é, não tem como ser. E fiquei depois disso mais um tempo afastado, assim, sem religião nenhuma. Teve uma época da minha vida que eu até parei, né? Que foi realmente próximo de mais uma etapa que eu acho fundamental, assim, que foi eu realmente parar para procurar, mas era aquela procura assim, via mais ou menos o que significava. Só que o problema é que a maioria das religiões cristãs tem isso como base. Me corrija se eu estiver errado, mas a castidade, tipo, antes do casamento não pode ser feito, só depois do casamento e blá blá blá. Ainda é muito passado nas religiões judaico-cristãs. Já tirou isso uma gama muito grande de possibilidades para mim. Tem ainda uma religião que é considerada cristã, que é o kardecismo, que eu tive contato também, eu procurei ver mais ou menos alguma coisa, só que não sei se é porque eu era católico e eu acreditava naquela coisa definida de morrer vai pro céu ou pro inferno, ou fica no limbo, que aquilo ficou na minha cabeça e eu não conseguia, achava muito fantasioso, assim, as doutrinas espíritas. Não quero abordar esse tema, só apenas citando por que eu não procurei direto o kardecismo. Um belo dia eu tava na televisão, tava vendo televisão, nos canais assim bem diferentes, não lembro exatamente qual canal era. E eu vi um programa que tinha umas pessoas sendo entrevistadas e falando sobre Blavatsky e teosofia e as coisas que estavam falando, assim, eu achei muito interessante. Me trouxeram essa de volta. Pô, eu fui procurar, pô, é uma religião, é o que e tal. Olhei, procurei saber que era teosofia, cheguei a pegar alguns textos e tentar ler. Achei muito complicado nas primeiras leituras, assim. Mas eu continuava tentando, assim, nos intervalos das matérias na faculdade. Eu acabava dando uma lida, assim, tentando entender. Mas foi breve, foi um período bem breve, porque junto com a teosofia, que eu descobri a teosofia, pelo Hyperlink, né, internet ajudando sempre, eu descobri sobre um pensador que também estava ligado à teosofia, que é o Jiddu Krishnamurti. Isso, conhecer esse trabalho dele, houve assim um breakup assim parecido com essa procura da verdade quando eu estava envolvido na religião, que eu procurei, pô, tem uma coisa errada, vou procurar e tal. Foi isso. Foi um breakup. Esse foi o meu segundo breakup por enquanto, até o momento, o último que eu tive. Talvez esteja caminhando para o próximo, não sei. E a obra do Krishnamurti, toda a vida dele e os textos dele, sempre
sempre, não vou falar sempre, mas de um determinado tempo em diante, ele passava a questionar muito religiões, autoridades, condicionamento, várias coisas assim, o amor, a essência do amor, o que é, de uma forma assim bem clara e bem fazia sentido, fazia todo sentido para mim. Então eu passei a ler muita coisa dele e procurar muito livro, caçava, comprei vários livros, sempre estava lendo alguma coisa. E isso abriu muito a minha mente, assim. Acho que toda aquela carga de culpa e é, toda aquela carga de culpa e de negativa assim, que eu estava carregando por ter saído da igreja e tal, aquela coisa ainda, será que eu acredito ainda nos dogmas, eu não acredito e tal, vou pro inferno. Isso tirou bastante esse peso, assim. O Jiddu Krishnamurti, ele não nunca quis ser chamado de guru e nem quis nenhuma religião em volta dele, assim. Ele apenas falava, ensinava, fazia os seus ensinamentos. E se a pessoa quisesse seguir ou não, era problema dela. Aquilo era mais como um diálogo, assim, que ambos entendessem. E eu passei aos poucos a abrir minha mente quanto a isso e ver conteúdos agnósticos, ateus, pela internet. E acabei conhecendo canais muito bons, fui vendo muito deles, mas eu ainda ficava meio assim com esses canais, né, do Clarion, do Yuri Greco, do Tomichio, por ser uma coisa mais incisiva, né? Sou ateu e pronto. Enfim, eu tinha um certo medo de ver, sério. Inclusive até hoje não li o livro do Richard Dawkins, né? Deus me ilusão. Pretendo ler ele, justamente porque eu ainda tinha aquela fagulha, eu não queria me distanciar daquela fagulha de crença em Deus ainda. Então eu não queria ler, eu tava com medo de perder aquilo. E hoje eu me considero assim agnóstico, um ateu em cima do muro, vamos dizer assim. Mas como por causa daquela aceitação social, né? Porque falar que é um ateu em público, assim, é difícil, né? Não é tão fácil, assim, tanto quanto a questão da família, quanto a questão das pessoas mesmo, assim. Ateus ainda não são muito bem vistos. Mas o preconceito, a questão do ateísmo é justamente por causa da modinha, né? Que muitos estão saindo do armário quanto ao ateísmo e expondo isso publicamente pela internet, pelas mídias sociais, pelo YouTube. Isso virou uma questão de ser chamado de modinha, né? Então pode ser mais um motivo de eu não ser considerado ateu. Bom, essa série aqui de vídeos no meu canal, eu vou continuar falando de reflexões, devaneios. Esse vídeo foi mais como uma apresentação. E eu pretendo, como eu citei Krishnamurti, eu pretendo pegar alguns textos dele. Não vou ler assim, tipo, ler aqui com papel. Eu vou tentar pegar alguns pontos importantes, alguns pontos que eu considero importantes e falar, tentar assim achar algum exemplo prático, né? Um exemplo que pode ser aplicado no que ele fala. Então valeu pessoal, esse foi o meu primeiro vídeo. Se gostarem, clique aqui em gostei. Foi aqui mesmo? Eu não sei se é aqui. Eu não sei como funciona isso direito. Vou ver depois do vídeo. Clique em gostei, favorita se realmente gostar, né? Se quiser dar uma força, se inscreve no meu canal. Eu vou tentar manter assim alguma frequência de gravação de alguns conteúdos interessantes. Falou então, um abraço e até o próximo vídeo.